Psicoterapia. A primeira vez a gente nunca esquece. Eu vou falar para vocês hoje sobre a nossa primeira sessão. Se você decidiu fazer psicoterapia, se você escolheu o profissional, chegou o horário da primeira sessão. E aí, como é que funciona essa primeira sessão? Bom, gente, importante a gente saber que o psicólogo, ele trabalha com isso todos os dias. Então, ele está acostumado com esse processo, essa primeira sessão, não só a primeira, né? Mas enfim, ele está acostumado a trabalhar com isso. E ele é o responsável por conduzir esse processo. Então, muitas vezes a gente sabe que a gente tem, vamos imaginar, né, que a primeira vez ele marcou a sessão, falou, e agora, o que é que eu vou falar? E aí fica lá apreensivo, nossa. Algumas pessoas relatam que ficam até com taquicardia. Nossa, chegou a primeira sessão. Nossa, eu tava tão nervosa quando eu marquei a sessão. Como é que seria esse processo? Então, o psicólogo, geralmente, ele cumpre com 3 objetivos na primeira sessão. O primeiro é acolher o cliente. Entender do cliente, o que levou ele a procurar pela psicoterapia. Então, o psicólogo ouve muito e faz algumas perguntas também para entender o que está acontecendo. Isso acontece com bastante frequência. Então, a pessoa chega e ela traz algo para a gente que nós, da psicologia, chamamos de queixa. Que ele diz, quando a gente responde, quando a gente faz a pergunta, o que te trouxe até aqui? Ou o que está acontecendo que fez com que você procurasse por psicoterapia? E aí vem então os motivos que o levaram a procurar a psicoterapia. Então o psicólogo vai fazer, a partir desses motivos, ele vai buscar algumas informações, como fazendo perguntas, direcionando o processo para que o cliente consiga falar sobre aquilo. E aí fala, mas e se eu travar na hora? Não tem problema nenhum. Então, é papel do psicólogo deixar o cliente à vontade para que ele fale, sem julgamentos, sem pressão. Aquele é o momento dele, é um espaço dele. É um espaço onde ele será ouvido. Então, para isso serve a primeira sessão, para a gente coletar algumas informações. Uma coisa muito importante também, no outro vídeo eu falei sobre na hora de escolher, né, o profissional que vai te atender, sobre escolher também pela abordagem. Então, nessa primeira sessão, o psicólogo, ele também explica um pouco como é que funciona o processo de psicoterapia. Ele explica se a abordagem dele se ele vai estar mais voltado a coletar informações do passado, ou se ele fica mais centrado nas questões que estão incomodando aqui, né, nesse momento presente, se ele fala muito, ou se o cliente fala mais. Então ele explica como é que funciona todo o processo. E também na primeira sessão, é o momento onde ele vai fazer alguns combinados. Por exemplo, quanto a faltas, atrasos, como é que funciona o pagamento da sessão, como é que funcionam, né, se vão ser sessões semanais ou se serão 2 sessões na semana. Enfim, essas questões mais práticas também são conversadas e explicadas na primeira sessão. O que é importante? Que o cliente, ele também olha um pouquinho para si, para identificar como é que ele se sente diante daquilo, né? Como ele se sente falando as coisas que ele precisa dizer, que às vezes incomodam tanto, para aquela pessoa que está ali, que é para aquele profissional. Porque essa identificação muitas vezes a gente não consegue fazer por telefone, então é necessário esse primeiro contato, inclusive para a gente avaliar se a gente se sente bem e se vai rolar algum tipo de relação ou não. Porque todo o processo psicoterapêutico ele é pautado na relação. Eu preciso me sentir bem com aquele psicólogo para que eu consiga me abrir, consiga falar das coisas
como eu já falei, as coisas mais bonitas e as coisas nem tão bonitas assim da minha vida. Esse é um ponto importante. Uma outra questão também é que muitas vezes alguns profissionais, né, eles estão... É mais tranquilo para eles trabalharem com determinados casos e outros não. E está tudo bem. E ele pode então identificar que aquela demanda, aquela queixa trazida naquele momento, ele não vai dar conta de trabalhar com aquilo. Ou porque ele não se sente totalmente preparado, ou porque ele tem questões pessoais que podem chocar com aquela demanda que está sendo trazida. Então ele vai acolher, ele vai entender e talvez ele direcione para um outro profissional. E está tudo certo. Bom, espero que eu tenha cumprido o meu papel de explicar para vocês como é que funciona essa primeira sessão. Quero dizer para vocês que é muito natural, muito tranquila e ela geralmente costuma correr muito bem. Então, se você nunca fez psicoterapia e está aí ansioso ou aflito, ai, como será essa primeira sessão? Agora você tem alguma ideia de como funciona. Espero ter te ajudado. Um beijo!